informações sobre as peças práticas. Afinal de contas, nós teremos aqui em breve o concurso para delegado de polícia e à tarde vocês terão a parte prática, tá bom? Eu vou trazer nesse primeiro vídeo uma instrução, um pequeno introdutório para que vocês se familiarizem com a questão, com esta situação de elaborar a peça prática, tentando passar para vocês uma pequena noção do que vocês vão encontrar, tá bom? E a partir daí, vocês estando posicionados, vocês vão ter uma ideia do como vocês irão definir essas questões. Meus amigos, então tá bom. Concurso para delegado de Polícia Civil da Bahia, tá certo? A gente vai fazer uma pequena apresentação do que é geralmente a minha aula sobre peças práticas. Geralmente eu faço uma introdução sobre as peças práticas, sobre inquérito policial, sobre atribuições de delegado de polícia, tá certo? E entramos nos assuntos principais. Olha só, galera, as peças de polícia judiciária, elas podem ser classificadas como inaugurais, decisórias, requisitórias, petitórias e conclusivas. Aí você vai me perguntar, JR, vai cair qual na prova? Não faço a mínima ideia. Por isso vocês têm que estar preparados para tudo. Quem luta aí sabe que você tem que estar preparado para o pior adversário possível, tá certo? Então vamos lá. As peças inaugurais, nós temos a portaria, o auto de prisão em flagrante e o TCO. Provavelmente caia, se for cair uma peça inaugural, uma portaria. E aí eu vou fazer um vídeo falando sobre portaria e dizendo a vocês que na questão, qualquer uma dessas peças, na própria questão vem dizendo lá, por exemplo, início das investigações, qual a peça você vai instaurar? Portaria, claro, mas você pode também ter uma situação de uma denúncia inqualificada, de uma notícia crime inqualificada, que é o quê? A denúncia anônima. E aí você vai instaurar uma portaria? Não! Você tem que instaurar uma verificação preliminar de investigação que pode ser feita através de despacho. Mas aí isso é outro assunto, isso só para uma aula, um curso específico dessa matéria. Então o que vocês têm que aprender? Peças inaugurais, aquelas que dão início à investigação. Nós temos as peças decisórias, quando o delegado de polícia toma uma determinada decisão, dá um despacho. As requisitórias, que aí nós vamos falar também. Petitórias, que são essas, geralmente as que caem no concurso. E as conclusivas, no caso, relatório, etc. Vamos lá. Cadê, meu Deus? Peças inaugurais, como eu falei, a portaria, você vai fundamentar, o fundamento da portaria está no artigo 5º. O fundamento da VPI também está no artigo 5º. O auto de prisão em flagrante, fundamento 301 do Código de Processo Penal, nunca se esqueçam. E o termo circunstancial de ocorrência, o famoso TCO, que é uma peça única, artigo 69 no bom sentido e não no ótimo, da Lei 9.099, tá certo? E temos também as VPIs que iniciam uma investigação, não formal como inquérito policial. Isso tudo a gente trata no curso. O que são peças decisórias? São despachos, não aquele despacho que nós baianos conhecemos, aquele despacho lá das religiões afrodescendentes, mas o despacho que o juiz dá, que o promotor dá, que o delegado dá. Despacho pode ser de andamento, despacho pode ter uma fundamentação do APF, que você fundamenta para a instalação do APF, e nós também temos o despacho de indiciamento. Em regra, nós utilizamos despacho de andamento, tá bom, pessoal? Peças requisitórias. Requisição de informações. Nós, delegados de polícia, podemos ter necessidade de requisitar, por exemplo, dados cadastrais de telefonia, imagem de circuito interno de televisão, tá certo? Essas requisições, elas só podem ser feitas em casos de que inexistam reserva de jurisdição, tá certo? Aonde o delegado de polícia pode fazer uma determinada requisição. Requisição, lembre-se, é um poder, dever do Estado, é uma ordem legal, que não pode ser negada. Se houver uma reserva de jurisdição, o delegado de polícia não pode requisitar. Por exemplo, dados de telefonia, você pode, mas você não pode requisitar a interceptação de uma determinada ligação, porque isso é reserva de jurisdição. Foram ampliados os poderes do delegado de polícia. Qual é a fundamentação? Vamos lá. Artigo 17b da Lei 9613 de 98.
Artigo 15 da Lei 12.850, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.830 e o artigo 6º e 13 do Código de Processo Penal. Nesses artigos, vocês vão lá, deem uma lida e verão este poder requisitório do delegado de polícia. Mas nós temos o principal, o que é mais provável que caia na prova, que são as representações. A forma delas é similar à petição inicial. Nós falamos na nossa aula, por exemplo, e vamos trazer aqui um vídeo sobre a diferença entre prisão temporária e prisão preventiva, sobre a estrutura de como você elaborar uma peça petitória, tá certo? O nome é peça petitória, mas você representa. E aí vai uma dica logo de saída. O delegado de polícia, ele não requer nada. Ele representa, ele leva ao conhecimento da outra autoridade, tá certo? Então você vai fazer sua peça lá toda bonitinha. Requer a prisão temporária, requer a prisão preventiva, vai errar. Você tem que representar pela prisão, representar pela busca, tá bom, pessoal? E as peças conclusivas, concluindo, que trata-se do relatório final, artigo 10, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que é onde você conclui a investigação, indiciando o investigado ou não, sugerindo o arquivamento, sim, se necessário. Vejam bem a palavra sugestão. Em um caso de um relatório, onde você vai pedir, entre aspas, sugerir o arquivamento, lembre-se, sugira o arquivamento, você vai sugerir a quem? Ao Ministério Público, que é o dominus litis, é o titular da ação. Pode também sugerir novas diligências, a necessidade de novas diligências, você também sugere. E as representações que você pode fazer no corpo do relatório. Uma peça conclusiva pode também ser conclusiva com o pedido, com a parte petitória, que é na conclusão do inquérito, você relata, indicia e representa, por exemplo, pela prisão preventiva dos indiciados. Tá bom, meus irmãos? Nós temos as representações como busca e apreensão. Está aqui o artigo 5º, 11 da Constituição Federal e 240 seguintes do CPP. Nós temos também a aula de sequestro de bens, o fundamento 125 seguintes do CPP, artigo 4º, lavagem de dinheiro. A prisão temporária, nós temos, esse aqui é o fundamento principal, a gente dá uma olhadinha no fundamento da prisão temporária e vê a diferença, principalmente no inciso 2 para a prisão preventiva. Ressaltar que o inciso 3 deve vir cumulado com o 1 e o 2. Lembrando que agora o STF estabeleceu os critérios para a decretação da temporária, que no parágrafozinho só você coloca, está lá no nosso Instagram um vídeo falando sobre isso. E prisão preventiva, artigo 312, requisitos e pressupostos da PP, 313, condições da PP, tá certo? Você também tem no 319 os instrumentos sobre medidas diversas da prisão. Tá bom, meus irmãos? Algumas outras medidas cautelares, interceptação telefônica, afastamento do sigilo bancário, medida cautelar 319, ação controlada e infiltração, pode ser que caia na prova? Pode. Estes aqui são os fundamentos. Voltem no vídeo aí e copiem. E o sigilo do inquérito policial, que a gente pode também requisitar, requerer, no caso, representar pelo sigilo junto ao juiz. Tá certo, meus irmãos? Essa é a nossa dica, nosso primeiro vídeo, bem agitadinho, mas para vocês terem uma ideia do que vocês podem encontrar. Nós vamos gravar um videozinho só sobre portaria e depois prisão temporária e prisão preventiva para vocês terem uma ideia do que vocês vão fazer lá na prova, tá bom? Força nos estudos, galera. Tchau, aqui deixando uma mensagem e vejo os senhores e as senhoras na Cadepol.